Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. A nossa saudação de paz, de boa vontade, a você que sintoniza a Super Rede Boa Vontade de Comunicação, rádio, TV, internet, pelos diferentes dispositivos, diferentes caminhos que nos conectam a essa programação que tem um compromisso. Olhar com muita atenção, com interesse para as lições do Cristo de Deus no seu Evangelho e também no seu Apocalipse, buscando entender os direcionamentos que a Boa Nova nos apresenta para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. O Evangelho do Cristo de Deus como bússola, nos apontando o caminho dos nossos passos. A gente recebe e você pode compartilhar a sua pergunta, a sua dúvida sobre o Evangelho do Cristo de Deus pelo nosso WhatsApp, código de área 11 99 831 8195 e também pelo canal da Religião Divina no YouTube. Se não é inscrito ainda, inscreva-se, youtube.com/Religião de Deus Vídeos. Aliás, foi por lá que a gente recebeu a nossa pergunta de hoje, que a gente vai trazer para você que está na sintonia da programação. Vou cumprimentar o nosso convidado, o pregador ecumênico da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, irmão Alan Mateus. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Isabela, todos que estão na sintonia da comunicação 100% Jesus, para refletirmos na implicação desses importantes ensinamentos do Santo Evangelho do Divino Mestre em nossa evolução, em nossa existência aqui na Terra. Bom, vamos então a essa pergunta que chegou de um internauta que preferiu não se identificar, se manifestou pelos comentários do canal da Religião do Terceiro Milênio no YouTube e assim escreveu: as enfermidades que enfrentamos são realmente para o nosso crescimento espiritual? Ou pode ser uma falta de aperfeiçoamento na criação? Muito obrigado, minha irmã, meu irmão, por esse questionamento, a religião do amor universal. A gente pode responder com base na doutrina da religião divina que não existe falta de aperfeiçoamento na criação, no sentido dos seus criadores a terem feito de forma incompleta, de forma equivocada. Porque a gente percebe, inclusive pelos relatos do próprio Santo Evangelho do Cristo de Deus, a gente percebe a grandeza, a perfeição, a sabedoria do Pai Celestial em nos criar, em nos conceber com toda essa sabedoria e misericórdia. E Jesus é o co-criador aqui no planeta Terra, juntamente com o Pai Celestial. Ele alcançou essa unidade com Deus e juntamente com o Pai Celeste promove essa criação. Portanto, co-criador com Deus no planeta Terra, e o próprio Divino Mestre também tem essa grandeza, essa perfeição, e nós vamos destacá-la no livro Jesus, o Profeta Divino, a partir da página 67, no capítulo A Autoridade de Jesus, onde o seu autor, o irmão Paiva Neto, vai trazer um trecho, um versículo do livro das profecias finais para justificar essa grandeza do governo do Divino Mestre na Terra. Ele diz assim: leiamos com atenção o que anotou o evangelista profeta, João Evangelista e profeta, no Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, abre aspas. Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, fechar aspas. Diante disso, advém como reforço a pergunta: de que magnitude é a autoridade do Divino Mestre, a qual, conforme vimos, permitiu-lhe nos trazer de Deus o livro do Apocalipse? Ele mesmo a exprime no seu Evangelho consoante João, capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Seguindo o raciocínio, sendo Jesus e o Pai um, ele tem a autoridade do próprio Deus na terra, da qual é coautor. Olha a autoridade do Cristo em promover essa criação perfeita. E um outro trecho também que a gente quer destacar, dessa grandeza do Divino Mestre na Terra, no seu governo espiritual em nome do Pai Celeste, o irmão Paiva traz na página 121 das Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião do Terceiro Milênio, volume 1. São palavras do saudoso irmão Alziro Zarur durante a proclamação da majestade de Jesus, feita em 31 de dezembro de 1971, na cidade do Rio de Janeiro, Brasil. Então está sob o título A Divina Majestade do Cristo, e nos fala o saudoso proclamador da religião do Terceiro Milênio. Jesus é o fundador e supremo governante da Terra, o maior cientista, o maior filósofo, o maior religioso, o maior político, o maior gênio criador de todos os tempos deste planeta. O Cristo é a única realidade abaixo de Deus.
Então a gente percebe, minha irmã, meu irmão, que não faltam recursos da parte da providência divina para nos criar com toda essa perfeição, com toda essa harmonia diante das leis de Deus. Só que nós somos criados, sim, à imagem e semelhança do Pai Celestial em espírito, como nos relatam o Antigo e o Novo Testamento da Bíblia Sagrada, mas nós somos criados simples e ignorantes. Quer dizer, nós temos todo esse germe da perfeição dentro de nós, mas nós não somos criados de maneira pronta. Nós vamos evoluindo, crescendo, aprendendo espiritualmente. Na medida que nós vamos colocando esses ensinamentos em prática, é que a gente vai alcançando essa perfeição. E por isso essa providência divina nos dota do livre-arbítrio, da nossa capacidade de escolher, de tomar decisões. E de acordo com o uso que nós fazemos desse livre-arbítrio, é que nós vamos tendo benefícios, né? Nós temos ganhos espirituais, evolutivos, quando nós agimos dentro desse aprendizado espiritual, de acordo com a lei divina, ou nós também podemos nos equivocar, agir de forma errada, agir de forma contrária. Aí as consequências serão dor, sofrimento, como você própria ou próprio aborda na sua pergunta. Então a gente vai para a primeira parte da sua pergunta, que é as enfermidades, elas têm essa necessidade, elas implicam nessa necessidade de crescimento espiritual, diante de algum desvio que a gente promoveu relacionado à lei divina. Então, sobre isso, irmão Paiva traz uma afirmativa importante no seu blog, escrevendo assim, abre aspas, Deus permite a dor, não para a nossa ruína, porém como remédio eficaz para os males que nós próprios muitas vezes construímos. Ela existe para nos devolver o equilíbrio de alma, como a febre é a reação do organismo à invasão da doença, fechar aspas. Então as dores, elas são solução, elas são caminho, elas são ferramentas para curar os males que nós próprios muitas vezes criamos, como está nos afirmando o presidente pregador da religião do amor universal. Então quando elas são enfrentadas com amor, com sabedoria, com paciência, não com revolta, não com inconformidade, elas vão nos trazer também um benefício espiritual muito grande e vão nos permitir avançar, alcançando gradativamente essa perfeição que a providência divina quer que alcancemos. Tanto que Jesus, no seu Santo Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 12, ele vai dizer assim para nós, abre aspas, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para junto do Pai. Então Jesus não quer que nós fiquemos estacionados, Ele quer que nós avancemos espiritualmente cada vez mais. E quando Ele fala esse ir para o Pai, não quer dizer que Ele não tenha alcançado a sua plenitude divina. Jesus já alcançou a unidade para com Deus, como nós vimos aqui estudando o livro Jesus, o Profeta Divino. Agora, quando Ele fala que está indo para o Pai, Ele está aumentando a sua expansão espiritual. Ele está aumentando a sua capacidade de agir em nome do Pai Celestial, promovendo a evolução de toda a humanidade que está ligada a Ele no planeta Terra. E sobre isso a gente traz um trecho conclusivo na revista Jesus Está Chegando, edição de número 117, ela é de março de 2014, nós vamos à página 38, no item 18, no subtítulo Expansão Espiritual, dentro da mensagem A Evolução dos Cristos, onde a gente vai trazer as palavras do Dr. Bezerra de Menezes, na Revolução Mundial dos Espíritos de Luz, na Quarta Revelação, a religião divina, explicando sobre esse processo de evolução dos Cristos planetários, como Jesus está falando que ele vai ainda mais para junto do Pai, ele explicando a um soldadinho de Deus da religião divina. Vamos lá, esse subtítulo, Expansão Espiritual, explica para todos nós que somos eternos soldadinhos de Deus na religião do amor universal. Os Cristos, pois, realmente crescem e se expandem, porque o Espírito se expande. Diferente do ser humano que na Terra permanece durante a vida material dele na mesma proporção física. No céu, não. À medida que o Espírito aumenta a sua produtividade divina, contribuindo diretamente com aqueles que estão sob sua tutela, ele se expande espiritualmente. Chegará o dia em que não mais terá o perispírito, corpo fluídico do Espírito, que seria a imagem do corpo humano de outra forma demonstrada.
Tanto que Jesus disse, né, que onde estiverem dois ou mais reunidos em nome dele, ele estaria no meio deles. Por quê? Esse campo vibracional, essa expansão do corpo divino e místico do Cristo é tão grande que envolve a todo o planeta Terra. Então ele vai para junto do Pai porque essa expansão espiritual vai transcendendo até os limites do próprio planeta Terra pela grandeza e pela perfeição que ele já tem em Deus, mas que ele vai expandindo tudo isso cada vez mais. E a gente está no caminho, a gente não pode desistir, precisa se valer da assistência de Jesus todos os dias da nossa existência para conseguirmos ir nessa trajetória de merecimento e de aprimoramento espiritual. Por isso os estudos na religião do terceiro milênio, nós temos os estudos de maneira presencial nas igrejas ecumênicas, de forma online, muito importante para o nosso desenvolvimento. Inclusive você, minha irmã, meu irmão, que traz a sua pergunta à religião divina, você pode perguntar durante esses estudos com as pregadoras, os pregadores ecumênicos da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, trazer a sua contribuição, a sua visão, a sua participação. Olha, nós estamos vendo também o canal da Religião Divina no YouTube, @Religião de Deus Vídeos, com uma série de esclarecimentos para que jamais falte dúvida da nossa parte, para que a gente conquiste todos os dias o que Jesus quer, a grandeza espiritual dele nos nossos corações. Outras informações, WhatsApp da Central de Relacionamento da Religião do Amor Universal, código 11 99 603 1330. A gente agradece a você que mandou a sua pergunta, deixou a sua pergunta nos comentários do canal da Religião do Terceiro Milênio no YouTube, youtube.com/Religião de Deus Vídeos. E lembra que esse é um espaço itinerante para você esclarecer as suas dúvidas, os seus questionamentos, tendo o direcionamento do Evangelho, da Boa Nova do Cristo de Deus para todos os assuntos do cotidiano. Mais uma vez o WhatsApp da Super Rede Boa Vontade de Comunicação, código de área 11 99 831 8195. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre!